Rapaziada, existe uma forma da Audi surpreender a gente nessa temporada agora, nessa segunda metade do ano. Depois que a primeira metade acabou e a Audi percebeu um avanço no carro dela, ela resolveu ter algumas ideias para continuar incrementando o desempenho desse carro e podendo até mesmo afetar um pouquinho a temporada que vem, o que representa um risco, é verdade. Mas digamos que tudo está sendo feito de uma maneira um pouquinho calculada, tanto para ter um bom desempenho nesse final de ano, quanto para ter um bom desempenho no começo do ano que vem. E bom, a outra coisa que eu vou comentar no vídeo aqui com vocês é o rumor do Sérgio Pérez buscando uma vaga na Williams e, acredite se quiser, o Esteban Ocon procurando uma vaga na Aston Martin. Vai entender, né? Bom, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui com vocês. E no caso da Audi, a situação é a seguinte. Eles anunciaram, né, pelo menos as notícias que saíram, dizem que a equipe alemã agora vai levar 4 pacotes de atualizações durante todo o resto da temporada. E aí isso assusta um pouco, né? Porque se forem os pacotes que, por exemplo, a Aston Martin levou, a Audi vai gastar muito dinheiro, né, no teto de gastos, né? Mas talvez não seja exatamente assim. Porque a Audi, ela não tem atualizado muito seu carro, né, nos últimos tempos. Ela fez uma atualização de motor no Adu lá em Barcelona, ela fez alguns toquezinhos aqui e ali, mas é basicamente o mesmo carro, praticamente, do começo da temporada, da pré-temporada até aqui, e ela não atualizou tanto. Muito por isso que se elogiava o chassi da Audi, porque ele era muito bom em algumas pistas, como foi o caso da Hungria, como foi o caso de próprio Barcelona, mas ainda não tinha grandes atualizações, não tinha grandes updates. Bom, aparentemente na segunda metade da temporada essa coisa vai mudar. Por causa do advento do teto de gastos, as equipes não podem mais estar gastando bilhões de dólares em atualizações, em carros novos, a cada corrida e afins. Ela tem que calcular exatamente aonde ela tem que usar, e é o que a Audi vai fazer a partir de agora, né, com 4 pacotes de atualizações. Ela ainda não disse o que seria, né? As notícias não dizem quais seriam os pacotes de atualizações, mas estima-se que seria um pouco em Zandvoort, depois um pouco em Baku, depois um pouco ali, depois um pouco e tal. Eu vi até essa parte lá no canal do Ressaca. Ele comentou que eles planejam levar atualizações até o começo de novembro, até o mês de novembro. Sabe-se lá se a Fórmula 1 vai ter 24 corridas ainda, mas a Audi já está planejando fazer ali perto de novembro. E por que isso pode afetar 2027? Porque nessa temporada a Audi não vai mais brigar por título, que é o foco da Audi, ela sabe. E se ela vai dividir as atenções do desenvolvimento do carro dela pro ano que vem, que ela já tá fazendo, com o desse ano, ela pode ter o mesmo problema que, por exemplo, não vou exagerar, tá? Que a Red Bull teve do ano passado para esse, que a Mercedes teve de 21 para 22, e algumas equipes têm de priorizar o próximo ano que vem e esquecer no caso não, de priorizar o ano em que está e deixar o próximo ano um pouquinho de lado. Eu acho que ele tem que encontrar um equilíbrio aí, né? Tanto para não virar uma Williams que focou demais em 26 e se deu mal, quanto para não virar uma Red Bull de hoje que focou demais em 25 e se lascou nessa temporada. É o que está acontecendo com a Audi hoje. E também tem o Adu, né? Ela ainda tem uma atualização para usar de motor, mas também ela vai deixar para o ano que vem. Então ela vai fazer um foco 100% em aerodinâmica, em atualização de asa, atualização de side pod, eu acho que não, né? Porque o conceito se acertou. Atualização de asa, atualização de assoalho, enfim, asa traseira. Vai focar nisso e depois ela vai fazer toda a arrumação completa. Imagina que para a Audi estar fazendo isso e para todo mundo já estar sabendo, ela deve exatamente saber o que está fazendo, né? Não é possível que a Audi, uma equipe como a Audi, que acabou de comprar a Sauber, não vai saber os riscos que isso tem, né? Já que ela tem Binotto lá, tem Hülkenberg lá, tem toda uma galera que já é experiente no assunto, então eu acho muito difícil que ela vai cometer um erro muito grave, um erro muito vergonhoso. Mas deixa de ser algo muito calculado, muito seguro, e passa a ser um pouquinho arriscado. Mas ela não vai ser a única, tá? A Aston Martin já anunciou que vai fazer isso, principalmente, né? Porque ela precisa entender o carro, né? Já que, bom, sejamos honestos, a temporada da Aston Martin tá bem abaixo. Algo que eu vi também que seria Ferrari e McLaren planejam também levar algumas atualizaçõezinhas para
subiu um pouco na tabela e bateu de frente com a Mercedes. Essa aqui parece que tá com um pouquinho sem grana, justamente para atualizar o seu carro, mas isso daí eu deixo para um outro vídeo. O que importa aqui é, a Audi é uma das equipes que podem surpreender a gente nessa segunda metade da temporada. Resta saber se vai ser positivamente, ultrapassando a Alpine e Racing Bulls, ou se vai ser negativamente, sendo ultrapassada por essas duas. A ver. Uma outra coisa que aconteceu também, uma outra notícia que eu vi, esse vídeo tá sendo um pouco atrasado, é verdade, mas a Williams, ou melhor, o Sérgio Pérez, teria interesse em uma vaga na Williams. Só para dar contexto, os dois pilotos da Williams têm contrato que vão expirar em 2026. O Sérgio Pérez ainda não se sabe ao certo quando que o contrato dele vai acabar, porque uns falavam que o contrato era de múltiplos anos, mas ninguém confirmou até agora. E aí eu pergunto para vocês, por que o James Vowles contrataria o Sérgio Pérez para correr na Williams? Eu acho que o Sérgio Pérez já deu o que tinha que dar, o lugar dele na Cadillac mesmo, para ajudar a desenvolver uma nova equipe, para ele ter uma equipe para ele. É o que eu acho. Não acho que o Sérgio Pérez deveria encontrar uma nova vaga em outra equipe, acho que ele deveria ficar na equipe que ele já tá. A notícia que eu vi também disse que o Sérgio Pérez está um pouco satisfeito com o desenvolvimento do carro da Cadillac, então por isso que ele está investigando outras vagas em outras equipes. Mas com todo respeito, Sérgio Pérez, com todo respeito, fica aí onde você tá. Você vai trabalhar sem pressão, sem estresse, uma equipe nova é verdade, mas que já tem uma boa estrutura. Fica aí, irmão. Não vai pra Williams, não. Beleza que ele ajudaria também no desenvolvimento do carro da Williams, ajudaria a desenvolver um pouco mais a equipe, já que ele tem muita experiência, e é o que a Williams está precisando hoje, né? A julgar que o Sérgio Pérez uma vez já foi quase chefe de equipe da Racing Point, né? Acho que ele ajudaria bastante no caso da Williams. Mas de modo geral, evita, Pérez. Fica da Cadillac mesmo, fica desenvolvendo a sua própria equipe aí, depois você pensa em cuidar de uma outra equipe em outra categoria. Acho que Fórmula 1 pra você, fica na Cadillac mesmo, e se a Cadillac ultrapassar o Williams em rendimento, aí eu quero ver qual vai ser a notícia da vez. O papo que rola é que o Sérgio Pérez meio que abordou o James Vowles pra tentar entender uma vaga por lá, justamente por causa de todas essas questões que eu já falei com vocês. E bom, quero saber o que vocês acham, comenta aqui embaixo. E o segundo rumor envolvendo pilotos, essa aqui é boa. Veio do Autosport Japão. Lá vem. O Esteban Ocon estaria estudando ou sondando uma vaga na Aston Martin. Primeiro ponto. Que vaga? O Ocon só iria para a Aston Martin como titular se o Alonso aposentasse, se o Lance Stroll não quisesse mais correr e ninguém mais quisesse para a Aston Martin. Primeiro ponto. E a notícia também falou, e aí eu acho que é uma bait das grandes, porque a notícia falou que o Ocon tem uma amizade com o Lance Stroll e estaria apostando também nisso para conseguir uma vaga na Aston Martin. Pô, gente, aí fica difícil de acreditar, né? Fica difícil. Eu acho que o Ocon não vai voltar pra Fórmula 1 na próxima temporada, eu já falei isso em 3 vídeos aqui, esse aqui é o terceiro. Eu acho que o Ocon é um piloto ok, mas que perdeu o brilho nas últimas temporadas, então acho muito difícil que ele volte. E ele tentar apostar uma vaga na Aston Martin, obviamente, é o que resta pra ele, porque a Alpine tá de portas fechadas. As 4 equipes lá de cima não vão aceitar, a Audi também não. A Haas, que seria a ex-equipe dele. A Cadillac, muito difícil. Se bem que a Cadillac poderia ir pra Cadillac, tá? Mas a Cadillac certamente vai querer um piloto jovem, né? Ou Rafa Câmara, ou Colton Herta, ou Gochuco, esses caras. Dificilmente ela iria querer mais um piloto mediano, experiente por lá. Então o que restou pra ele mesmo foi a Aston Martin. E pô, irmão, o Ocon, ele vai ter que estudar isso. No caso, vai ter que estudar uma nova equipe em outra categoria, na minha opinião. Acho que ele não pode perder tempo estudando equipe de Fórmula 1, porque dificilmente alguma delas vai escolher o piloto francês para a próxima temporada. Mas me surpreendeu um pouco. Mostra que de verdade, quem tem cara de pau chega longe mesmo. Nem sempre o melhor, mas quem tem cara de pau chega longe. E por fim, ainda falando em cara de pau, para esse vídeo dar 10 minutos aqui para você de fato ter um almoço completo enquanto você está assistindo isso, no caso um lanche ou uma janta. Vou falar de Fórmula E, calma, não pulo o vídeo, mas de uma pintura específica.
A Porsche vai fazer a última corrida agora na Fórmula 1 da temporada, sim, a última corrida da temporada, que é basicamente no meio do ano. Na verdade, uma das últimas. E a Porsche resolveu correr com a pintura bem clássica da Porsche. É um carro azul, com aquelas linhas em vermelho e aquele amarelinho ali, que lembra muito aquela pintura clássica que a Porsche usou no 962, que usou na época do Rally, que usou, enfim, em tudo que é canto. Aquela pintura Hotmans, na verdade, né? Que até o Williams usou um pouco, por um tempo. Enfim, Porsche novamente trazendo pinturas lindíssimas em outras categorias, menos na que realmente importa, que é o WEC, né? No IMSA, todo dia pintura nova, na Fórmula E, todo dia pintura nova, e no WEC nada, né? Até porque ela saiu do WEC. Enfim, quero saber suas opiniões, o que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui embaixo, se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. Tamo junto, e antes de ir embora, assista um desses vídeos aqui que eu vou deixar pra você, que eu garanto que você vai gostar também. Tamo junto.